história, ela está lá no nosso livro, volume 2, página 29. O título é No Tempo da Natureza. Nós vamos ver uma relação entre a natureza e os indígenas, né? Que relação é essa que os indígenas, né, os primeiros habitantes do nosso país, do Brasil, tiveram com a natureza no passado e muitos têm até hoje, beleza? E daí a gente também vai perceber alguns tipos de calendários. Quando falamos de calendários, vamos lembrar logo para que serve um calendário. Calendário serve simplesmente para a contagem do tempo, né? Para que a gente possa se organizar nas nossas atividades do nosso dia a dia, seja ela de trabalho e até mesmo de lazer, para a gente saber as datas comemorativas. O calendário serve também para quê? Para que a gente possa acompanhar todas as datas de nascimento e de todos os fatos que acontecem na nossa vida. E aí, há muito tempo atrás, os calendários não eram igual esse que nós temos hoje, principalmente dos indígenas, né? Os indígenas não costumavam usar esse calendário nosso, que vem lá com as numerações, os dias da semana, né? Os meses, tudo direitinho. Eles usavam, era um tipo de calendário que chamava o seguinte, calendário lunar e o calendário solar. Quando falamos de lunar, já vamos logo olhar para a lua. Solar, o sol. Eles costumavam sair à noite para ver como era que a lua estava cheia, né, minguante, e daí eles sabiam pela lua se estava no tempo da colheita, se estava no tempo das plantações, se estava na época de ir para as caçadas, que os indígenas antigamente, eles viviam de quê? Da caça e da pesca. E daí esse eram os calendários que eles usavam. Era o lunar e os calendários solar, né? E aí vamos entender um pouquinho sobre esse assunto que está lá no nosso livro de história. E vamos ver essa relação do grupo dos indígenas com a natureza. Ela é representada em diversos aspectos culturais desses grupos. Não apenas em histórias contadas de geração em geração, mas também a natureza influencia a maneira como os indígenas contam o tempo, que foi o que eu acabei de falar. Então eles tinham esse controle pela natureza da contagem do tempo. Através daí eles descobriam todas as datas do que devia acontecer e do que não devia acontecer através dessa natureza. Para se organizar em longos períodos de tempo, os indígenas observaram os ciclos da chuva. Pelo esse calendário, tanto lunar como solar, ele percebia como é que estava o ciclo da chuva, dos rios e das estações do ano, as estrelas do céu e outros elementos da natureza. E aliás, ele percebia se tinha cheias e vazante. O que é vazante, né? São períodos de menor volume de água em um rio. E daí ele sabia se estava na vazante, se tinha um volume de água nesse rio, se estava em época de pescaria ou de não pescar. Com base nessa observação, diversos povos criaram calendários para auxiliar, para ajudar na organização das tarefas durante o ano. A gente tem que se organizar, né? Começamos, nosso ano tem quantos meses, né? 12. E aí, quando entra janeiro, a gente já começa a se organizar. Há pessoas que já fazem todo o cronograma, como que vai ser toda a sua vida, todas as suas agendas, por mais que houver mudanças durante o ano, mas ela faz uma estimativa, como que vai ser todo aquele seu ano, todos esses meses, né? Os indígenas também tinham essa preparação. E daí, ele sabia a época da colheita, do plantio e também das chuvas e da seca. Era através desse calendário que ele se preparava para todas as etapas do ano inteiro e também das celebrações e rituais. Nós sabemos muito bem que os indígenas, na sua cultura, eles têm muitos rituais, têm as suas festas, né? E daí era tudo marcadinho no seu calendário. Como nós temos costume, muitas pessoas, de ter as suas festas durante o ano, né? Que vem as festas juninas, vem aí uma data super importante para todos nós, que é a data da ressurreição, né, do nascimento de Jesus Cristo. Os indígenas também tinham lá as suas datas comemorativas. Então vamos lá para essa nossa aula no tempo da natureza. Povos
indígena mantêm a relação afetuosa com a natureza. Quando falamos sobre afeto, vamos pensar que já é o quê? Carinho, né? Eles tinham uma relação muito boa com a natureza. As etnias indígenas sempre viveram em perfeito equilíbrio com o ecossistema, o que foi quebrado a partir das influências do elemento desestabilizador, o homem branco. Nossa, olha aí, antes de terminar de ler esse texto, já percebemos que o homem já começa a entrar na destruição da natureza, fruto da colonização e de frente de expansão capitalista, a exploração desordenada, indiscriminadamente em muitas regiões brasileiras, esvaindo-se as riquezas do solo, subsolo, florestas, rios, e o índio acabou sendo levado a um processo de desaparecimento. Entre os exemplos estão o Guarani, Guatá e hoje tão poucos. Então você começa a entender que antes o índio ele tinha uma relação melhor com a natureza, e aí com o passar do tempo, né, a ação do homem na natureza foi fazendo com que toda essa relação afetuosa, toda essa riqueza da natureza fosse desaparecendo, fosse ficando em extinção, porque muitas pessoas vão à natureza para destruir e para ter recursos financeiros, né, o capital. As concepções indígenas de natureza variam bastante, pois cada povo tem um modo particular de conceber o meio ambiente e de compreender as relações que estabelece com ele. Porém, a ideia de que o mundo natural é, antes de tudo, uma ampla rede de interrelações entre agentes, seja eles humanos ou não, e comum a todos eles. Por mais que temos noção de que a natureza faz parte da nossa vida, de todo ser vivo, ainda acaba acontecendo muita destruição na natureza que acaba afetando todo o ser vivo. Os povos indígenas, em sua maioria, possuem um rico acervo de concepções cosmológicas, principalmente de origem da vida, que estão diretamente relacionadas com os elementos da natureza, como plantas, animais, rios, lagos, pedreiras, entre outros, que faz com que eles se sintam parte integrante da natureza. Por exemplo, os Ricaracaça têm como mito de origem serem filhos do peixe cará. Por isso eles não comem esse peixe, e nem destroem o ambiente onde eles vivem. Passa a ser sagrado para eles. Então aí você percebe que os indígenas, como eles têm essa relação muito boa com a natureza, eles têm vários mitos, né? Várias coisas que eles acham que não devem mexer, porque eles são dali, e daí vai acabar prejudicando a sua própria vida, como por exemplo esse povo aqui indígena, que eles acreditam que eles vieram desse peixe, né? Que é o peixe cará. E daí eles não destroem, não comem esse peixe e também não destroem esse ambiente. Eles respeitam esse lado aí. Relação afetuosa. Essa relação afetuosa que os povos indígenas estabelecem com a natureza faz com que a maioria mantenha uma relação mais próxima e sagrada, como se a terra fosse a grande mãe, uma dádiva, uma parte integrante da vida em sociedade, bem diferente da relação dos não indígenas, quase sempre marcada pela dominação do meio ambiente. Olha aí. Então, realmente a nossa terra, ela é uma grande mãe e ela é uma dádiva de Deus. Só que o que fala aí nesse pequeno trecho? Que os indígenas, eles realmente consideram toda essa importância da natureza, mas há pessoas que não são indígenas, que não têm bem essa relação com a natureza, né? Já não vê dessa forma. E quase sempre eles acham que aquele meio ambiente tem que ser para recursos próprios e começa a danificar a natureza. Agora vamos ver um pouquinho sobre o que eu falei lá no início, que os indígenas usavam para se programar com suas atividades. Vamos ver um pouquinho sobre o calendário lunar. Um calendário lunar é um calendário cuja data é indicada de acordo com os meses lunares, e este pelas fases da Lua. Os calendários conhecidos estabelecem a sua organização a partir de astros observáveis a olho nu,
e sobretudo a partir da posição do Sol, as fases da Lua. Assim, o calendário lunar é uma das formas de calendários para além dos calendários solares e dos calendários luno-solares. Provavelmente, os calendários mais antigos foram calendários lunares e outros foram organizados posteriormente. Então, os mais antigos eram somente esses calendários que tinha antigamente. Aí depois surgiu esse outro nosso tradicionalzinho calendário que nós costumamos, né, seguir para nos organizar nas nossas atividades. Só que antigamente era o lunar e o solar, que eu falei no início da nossa aula, onde os indígenas tinham todo o seu acompanhamento de tudo que ele ia fazer, todas as suas atividades durante todo o ano, acompanhando esses calendários. À noite observando a lua e durante o dia observando a posição do sol. E também para saber o horário do dia, acreditem nisso. Devido à posição do sol, ele sabia exatamente qual era o horário do dia. Não ia nem precisar do que nós temos hoje, o relógio, que também é uma medida de tempo. Um exemplo de calendário atualmente em vigor, que segue o modelo mais simples do calendário lunar, é o calendário islâmico. Um calendário lunar simples, com um ano de 12 meses, e que não segue estações do sol. O mês começa quando o primeiro crescente visível da lua aparece pela primeira vez após o pôr do sol. O calendário islâmico é composto por 12 meses, de 29 ou 30 dias, parecido com o nosso calendário, certo? Ao longo de um ano com 354 ou 355 dias, como o calendário lunar puro tem cerca de 11 dias, a menos que o calendário solar, o ciclo dos anos lunares leva 33 anos para voltar à posição original da Terra em relação ao Sol. Então, ele já começou a aparecer um pouquinho com o nosso calendário. O nosso calendário também temos 12 meses, né? Lógico. E aí temos meses de 30 dias, 31 dias. Vou aumentar só um pouquinho o nosso dia, porque tem 365 dias, né? Agora vamos ver uma imagem do calendário lunar. Simplesmente assim, observar o céu e observar como é que está a lua, qual é a fase que essa lua está. Hoje ainda tem muitas pessoas que sabem, né? Olha para o céu e vê como é que está a lua, se está pronta para ir uma caçada, uma pescaria, um passeio à noite. Muitas pessoas hoje ainda acompanham esse calendário, independente ou não de ser indígenas. As fases da lua representam os diferentes aspectos que vemos no satélite natural da Terra ao longo de um ciclo. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e ao Sol. A Lua apresenta 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. Esse calendário anterior que eu mostrei para vocês, eles conseguem identificar, e muitas pessoas também conseguem identificar, se a Lua está nova e o que se deve fazer quando a Lua está nova, se a Lua está crescente, se a Lua está cheia ou se a Lua está minguante. E daí eles tiram por a Lua o que vai fazer no dia seguinte. Ah, a Lua está nova, eis o tempo de eu fazer tal atividade. A Lua está crescente, vamos lá, eis o tempo de fazer essa outra atividade. Muitas pessoas ainda acompanham esse calendário lunar. Beleza, então como a gente acabou de ver aí as fases da Lua, né? Que os indígenas sempre se orientavam pelas fases da Lua, e também ainda existem muitas pessoas que fazem isso até hoje, para saber se a Lua está nova, crescente, cheia, minguante, para que possa fazer suas atividades, certo? Agora vamos ver aqui o calendário solar. Esse é observado pelo Sol, que eles também têm como prioridade, né? Também se organizar. Esse vai mais para o tempo, né? Saber o horário, né? Que horas está o dia, né? O que devemos fazer em determinado horário. Esse é o calendário solar, onde eles também se orientam para que possa cumprir suas atividades. Calendário solar é um calendário cuja marcação é baseada nos movimentos do Sol. O calendário solar foi utilizado pela primeira vez pelos egípcios há cerca de 6.000 anos. Nesta contagem, o ano possuía 12 meses,
de 30 dias cada mês, que fazia 365 dias, certo? Então isso aí é uma boas informações do nosso calendário solar. E aí vem a nossa atividade de casa, que está lá no nosso livro de História, volume 2, página 31 até a 34, certo? Então lá na página 31, vocês irão responder as questões, e daí sempre vai vir uma questãozinha pessoal, porque como nós estamos falando de calendário, normalmente vai vir alguma pergunta, tipo perguntando como que você faz para você se organizar na sua rotina, no seu dia a dia, ou a rotina do seu ano inteiro, né? Isso aí vai de cada um, de cada família, como que se organiza, e também vai pedir que vocês façam desenho de um calendário e vocês vão registrar nele o que vai lhe pedindo, os itens que vai lhe pedir abaixo. Esse aí está lá na página 31. Na página 32, vocês vão ver uma imagem de um calendário que simplesmente vai estar, as imagens que vão estar lá, vão ser de elementos, né? Elementos da natureza. Vai ter os meses, e aí você vai perceber o tempo das frutas, né? O tempo da seca, o tempo dos rios cheios. Simplesmente o calendário está tipo assim, um gráfico, né? Está um círculo, e vocês irão perceber o que acontece em cada tempo nesse calendário. Lá na 33, você vai ver esse nosso calendáriozinho já tradicional, né? E vocês irão responder as questões que estão abaixo e em seguida algumas questões sobre esse nosso texto que acabamos de estudar, certo? E na 34, apenas um textozinho para que você possa se aprofundar mais nesse nosso assunto, e é isso aí, certo? Então, meus amores, nossa aula de história é essa aí, falando sobre a importância do calendário de hoje e do calendário que existia antigamente e que hoje muitas pessoas ainda usam esse mesmo calendário, né? Olha para o céu à noite quando está a lua e já sabe o tempo está favorável para quê? Quando o dia, sabe-se também a que tempo está favorável, olhando simplesmente para o sol, para a posição do sol. Consegue até identificar o horário que está exatamente acontecendo ali naquele momento, tá? Fique com Deus e bom estudo.